O que mais me deixa puta nessa história da Isabelle Vidal e do Ítalo Santos, que as páginas de fofocas, as grandes mídias, estavam o tempo todo tentando esconder as merdas que o Ítalo faz. Porque não faz o mínimo sentido um marmanjo daquele maior de idade estar expondo adolescentes ao ridículo, gravando videozinho de adolescente, se beijando, se pegando, não ter o mínimo de responsabilidade com essas crianças e ainda pagando valores pros pais, como se ele estivesse comprando uma pessoa. E o quão absurdo é. Aí quando a Isabelle Vidal veio na internet pra gravar vídeo expondo tudo isso, pouquíssimos influenciadores digitais também falaram sobre o caso. Eu postei um vídeo há 2 dias atrás com as informações do que ela estava expondo, o trabalho importante que ela estava fazendo, falando do absurdo que é o Ítalo Santos e várias mensagens que eu recebi de outros influenciadores. Foi o tempo todo, Lê, não mexe em vespeiro. Lê, eu acho melhor você não comentar sobre esse caso, sobre esse daí deixa em off, porque o cara tem muito seguidor, o cara tem muito dinheiro e sim, é perigoso mexer com gente assim que consegue abafar casos absurdos. E a mídia e página de fofoca tava o tempo todo dizendo que havia uma garota na internet expondo um grande influenciador, mas não falando realmente o que o Ítalo Santos faz, porque vocês não querem se indispor com um cara que é grande na internet. Essa é a grande verdade. Só que agora vocês vêm aqui pra falar sobre o caso da Isabelle Vidal, não pelo que ela começou dizendo na internet, não porque vocês não concordam com o Ítalo Santos, nada disso. Vocês só vieram na internet agora expor o caso porque, infelizmente, a Isabelle confiou em um cara que disse que podia ajudar ela na exposição do Ítalo Santos e a garota. E ela postou um vídeo simplesmente pedindo socorro em que ninguém parava pra ajudar a garota. Que ela tá agora no hospital. A gente não tem outras atualizações do que aconteceu com ela. Essa garota obviamente não tá bem. E antes disso, ela já havia postado nas redes sociais, principalmente no Instagram, que ela tava morrendo de medo. Que tinha gente ali ameaçando ela. E a justiça não faz nada. Era um caso que ela não precisaria vir na internet pra falar. Mas que a justiça deveria resolver, porque é um absurdo o que esse cara faz. Só que agora é interessante, né? É interessante para a página de fofoca, é interessante para as mídias grandes aí, né, que estão entrevistando a galera, estão falando sobre o caso na televisão. Agora é interessante para vocês virem falar, porque quando o caso estava rolando daquele jeito, quando ela estava expondo toda a situação patética e ridícula que é Ítalo Santos, vocês não tinham peito pra falar sobre isso, porque não era interessante, entendeu? Pra vocês não era legal bater de frente com um cara tão grande, mas agora que aconteceu isso com a garota, vocês querem falar sobre isso. É isso que mais me revolta, é isso que me revolta na merda do Brasil, onde a justiça não é feita e quando uma pessoa tenta fazer justiça, entendeu? Pra literalmente resolver uma situação ridícula, olha o que acontece com ela. Por isso que muita gente sabe de coisas insanas, só que não quer vir na internet falar. Porque no final das contas, quem se fode, porque é essa a palavra, quem se fode é sempre quem tá do outro lado da corda. Porque ela sempre vai arrebentar pro lado mais fraco. Depois de 2 dias, o julgamento do Paulo Cupertino, acusado de ter assassinado o ator Rafael Miguel e seus pais a tiros em 2019, chegou ao fim e ele foi condenado a 98 anos de prisão. Tá, vamos lá. No último vídeo eu comentei com vocês sobre como estava sendo o primeiro dia de julgamento do Paulo Cupertino. Lembrando que o julgamento do Paulo já era para ter começado em outubro do ano passado, 2024, mas por escolha do próprio acusado de se desfazer dos advogados dele, o julgamento foi anulado, remarcado e teve início na última quinta-feira. Segundo e último dia do julgamento, então, foi o momento de que os jurados têm para defender o Paulo. Então, mais ou menos aí 1h30 a 2 horas antes que os jurados se juntem para dar ali o veredito final. Os advogados de defesa do Paulo chegaram a pedir a absolvição dele, dizendo que eles iriam estar condenando alguém que foi inocente e não teve culpa dos assassinatos. Uma coisa muito curiosa, inclusive, é de que 2 dos promotores que estavam acusando o Paulo Cupertino chegaram a rir nesse momento de pedido da absolvição dos advogados. Os próprios ficaram incomodados, então, com as risadas e o juiz até chegou a punir os promotores, a dar um tipo de advertência, um chamado de atenção. A advogada disse também que o Paulo é um cidadão comum, que ele não tem muito jeito de falar e de reagir, mas que ele não é um psicopata e que na visão dos promotores, qualquer atitude que ele tivesse ali, se ele batesse na mesa, ele já era considerado um psicopata. Nesse momento também, o promotor do caso chegou a dizer que, tipo, não me compare com um assassino, porque eu não sou um. E em todo momento, nessas 2 horas que os advogados ficaram, né, fazendo as suas defesas, as suas teses a favor do Paulo, ele permaneceu o tempo inteiro de cabeça baixada, com as 2 mãos apoiadas no colo dele. Mais ou menos perto de 8 horas da noite, então, os jurados se reuniram, né, para chegar numa conclusão e o Paulo Cupertino foi sentenciado a 98 anos
de reclusão. Em regime fechado, o fato também de logo após os assassinatos o Paulo ter fugido e ficado um tempo foragido da polícia, isso agravou a sentença dele, obviamente. Comentei com vocês no último vídeo de que outros 2 homens que eram amigos do Paulo Cupertino também estavam sendo acusados de terem cobrido ali o crime, mas eles foram absolvidos. O julgamento do Paulo Cupertino, acusado de ter assassinado o ator Rafael Miguel e os pais dele lá em 2019, começou hoje a partir das 11 da manhã no Fórum da Barra Funda, aqui em São Paulo. O Rafael Miguel, que ficou conhecido por interpretar o personagem Paçoca na novela de Chiquititas, e os seus pais, o João e a Miriam, foram brutalmente assassinados a tiros em junho de 2019. Desde quando o crime aconteceu, a principal motivação até hoje seria de que o Paulo Cupertino não aceitava o relacionamento da sua filha, que na época tinha 22 anos, a Isabela, com o ator Rafael. Ele e os pais foram até a casa da namorada em 2019 e acabaram levando ao todo 13 tiros, todos a princípio sendo disparados pelo Paulo, o único até então mandante do crime. Isso aconteceu na zona sul aqui da capital paulista, no bairro de Pedreira. Hoje, às 11 horas da manhã, começou então o julgamento do Paulo Cupertino. Ele está sendo acusado por homicídio triplamente qualificado. E junto a ele, outros 2 homens que a princípio são amigos do Paulo também estão sendo acusados do mesmo processo por terem ajudado a encobrir o crime. Lembrando vocês que o Paulo só foi preso oficialmente pela polícia em maio de 2022. Isso porque ele ficou foragido pela polícia durante esses 3 anos. E ele chegou a passar por quase 100 endereços, incluindo aqui no Brasil, Paraguai e Argentina. A imprensa está acompanhando o julgamento desde o início, mas eles não podem captar e divulgar imagens. O júri foi escolhido a dedo e foi entre 7 e 8 jurados. E a gente também já teve, então, o depoimento e como testemunha a Isabela, a própria filha do Paulo, namorada na época de uma das vítimas, o Rafael Miguel, e também a irmã do Rafael, que chegou a depor sobre a morte dos pais do irmão. A Isabela contou que o relacionamento com o pai dela sempre foi conturbado, justamente porque ele não aceitava o namoro dela com o Rafael. E a irmã do Rafael contou que percebeu que o irmão foi ficando cada vez mais triste com o relacionamento por conta de como o Paulo tratava a Isabela e todo o namoro deles. E que a preocupação que a família dela e que o Rafael tinha não eram com eles, e sim com a Isabela por ter que conviver com o pai daquele jeito, com o temperamento dele complicado. A Isabela chegou a comentar também que tá aliviada pela prisão do pai e que não quer manter contato com ele. Inicialmente, 9 testemunhas foram colocadas para depor no julgamento, mas hoje, uma inclusive que é parente do Paulo, não compareceu ao julgamento. É bom lembrar vocês que essa não é a primeira vez que o Paulo vai a tribunal. Ano passado, também no Tribunal de Justiça da Barra Funda, aqui em São Paulo, em outubro, que foi quando aconteceu esse primeiro júri, eu estava presente, eu fui acompanhar de perto, mas no meio do julgamento, um pouco antes de começar, o próprio júri foi dissolvido pelo Paulo Cupertino. O que isso quer dizer, Maria? O Paulo acabou demitindo ali os advogados e todo mundo por falta de confiança, segundo ele. Então, quando isso acontece, o júri é cancelado. Ele foi remarcado e aconteceu hoje. Tem previsão, então, pra terminar até amanhã, que é dia 30, sexta-feira. E eu tô tentando acompanhar, conseguir o máximo de informações possíveis, porque esse é um caso que eu acompanhei desde o início. Foi um caso que me surpreendeu muito, me chocou muito. Então, eu vou tentar pegar essas informações, acompanhar e passar pra vocês.